2. Semana passada nós pegamos alguns pontos aí para estudarmos e trazemos algumas lições para as nossas vidas. Conforme nós já falamos um pouco semana passada, então não precisamos de uma narração e uma introdução para esse texto, para esse estudo. Eu disse que eu não considero um sermão, é apenas um estudo bíblico sobre um pouquinho, muito pouco sobre quem eram os fariseus. Nós já aprendemos que os fariseus eram judeus também, judeus que não aceitavam, que não aceitaram a filosofia grega, a introdução da filosofia grega e seus costumes. Então eles eram homens judeus, pessoas que guardaram muito, de certa forma isso foi benéfico, isso foi bom, mas em alguns casos extrapolaram-se tanto ao ponto de já não fazer aquilo que deveriam de verdade fazer com respeito à lei de Deus. Alguns chegaram ao ponto de trazer para benefício próprio. Os fariseus foram muito criticados. Alguns, eles atavam fardos pesados para os outros, nós falamos isso na semana passada, eles davam ordens para os outros fazerem, traziam tarefas difíceis para as pessoas, mas eles mesmos não colocavam no dedo, eles mesmos não faziam nada, eles não davam um exemplo, eles eram pessoas que usavam a Bíblia, usavam a palavra de Deus, mas não da forma correta como deveria ser usada. A intenção desse estudo, irmãos, é para que fiquemos atentos ao farisaísmo no seio da igreja do Senhor Jesus. E quando eu digo ao seio da igreja do Senhor Jesus, eu não estou dizendo a igreja local, eu não estou dizendo apenas um pequeno grupo, eu estou falando de uma forma generalizada. O que tem acontecido com o meio evangélico? Como que nós temos nos comportado como cristãos? Será que muitas vezes nós não temos imitado essas pessoas que o próprio Jesus as censurava? Será que nós não temos agido com essas pessoas? O intuito é esse, é despertar em nós esse confronto. Como temos agido? Falamos, os fariseus eram isso, nas brincadeiras de crente, como a gente não pode xingar de outras coisas, a gente vai lá, eu sou fariseu, você não pode falar outras coisas, você vai chamar o cara de fariseu, então você está chamando ele daquele que o mundo chamaria com outras palavras. Então o intuito é esse, irmãos, é dar continuidade a esse estudo e pararmos para analisarmos como tem sido a nossa vida, como tem sido o Evangelho, como eu tenho vivido esse Evangelho. Então hoje nós vamos destacar aqui mais 3 pontos. Nós pegamos, ou melhor, são 4 pontos aqui, nós pegamos 3 na semana passada, são 7, são 4 pontos, então eu coloquei 5 duas vezes aqui, ok? Então vamos lá, queridos, cuidado com o farisaísmo. O que essas pessoas faziam, além daqueles pontos que nós já mostramos na semana passada? O farisaísmo, os fariseus em tudo, eles se julgam melhores que os outros. Em absolutamente tudo, eles se achavam melhores que as outras pessoas. Tudo que eles colocavam a mão para fazer, eles achavam que eram sempre melhores. Olha só, esses 2 homens, nós vamos mostrar somente a oração do fariseu. Vamos ler comigo? Está bom para vocês aí? Dá para ler comigo aí? Sim? Então vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e todo dia de tudo quanto ganho. Nossa, mas na palavra, que oração, hein? Que oração fervorosa! Mas eles eram assim, irmãos. Em tudo que eles iam fazer, eles se julgavam melhor que os outros. Eles iam colocar a mão. Eu imagino eles disputando o carro de carpintaria, de carpinteiro na cidade com o Senhor Jesus. Não, carpintaria e carpintaria não, isso é os bancos que eu faço. E você imagina disputando o som da guitarra aí com o Tiago. Esse som do Tiago, o somzinho bacana, Tiago. Mas aqui,
Você mal abria a boca, eu já sabia. Ele tinha 2, 3 respostas práticas. Ou ele fazia igual, ou ele fazia melhor, ou ele conhecia alguém que fazia melhor que ele. Essa é a prática. Essa é uma prática farisaica. Ou eles faziam, ou faziam melhor, ou conheciam alguém, mas por baixo eles não ficavam, não. Por baixo eles não ficavam. Irmãos, infelizmente, isso não é bom para a obra de Deus. Isso não é bom para o povo de Deus. Nós somos um corpo. Tem um canto que diz que somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Em prol de quê? Do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz a analogia da igreja com o corpo humano. Eu não posso dizer que eu não preciso do Lucas. Eu não posso dizer que eu não preciso do Mateus, da Carol, do Tiago. E Paulo diz, olha, o braço, você não pode dizer eu não preciso da perna. O olho, eu não preciso da orelha. Ou não preciso da boca, porque nós estamos totalmente ligados e nós dependemos uns dos outros. Irmãos, e é muito sério isso, porque isso acarreta problemas para o seio da igreja do Senhor Jesus. Quando eu me coloco melhor que o meu Paulinho em alguma coisa, é um risco muito grande. E quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de destacar uma coisa, irmãos: cuidado para não nos colocarmos como melhores nas coisas. Porque tem uma grande diferença. Quando você chega com humildade, alguém te contrata o seu serviço ou o seu trabalho, seja voluntário, aquilo que você se dispõe a fazer. Eu gosto sempre de frisar isso. Eu vou sempre com humildade. Nunca chega dizendo que você faz e faz melhor do que ninguém. Se você sabe fazer, se você se dispôs a fazer, apenas vai. Não diga nada. Porque a partir do momento que você disser que faz melhor que o Paulinho, você vai ter que fazer. Senão você vai passar vergonha. A partir do momento que você disser, não, eu vou, olha, mas o André deixa, não, eu faço melhor do que o André. Você pode ter certeza, você tem a obrigação de fazer. O arrogante, ele tem uma obrigação e acaba, por isso, cria-se muitas frustrações. Pessoas saem frustradas por causa disso. Porque antes de conhecer a situação, eles se colocaram lá em cima. Não chega com humildade. Chega com humildade. Não chega arrasando, não. Chega com o pezinho no chão. Com muita humildade. Eu costumo dizer que o humilde ele entra em qualquer lugar, até no meio dos arrogantes. Mas os arrogantes não conseguem entrar no meio dos humildes. Sabia disso? O arrogante para quem colocar essa ali, mas não vou mesmo. E muitas vezes nem convidado ele é. Agora, o humilde, em qualquer lugar ele entra. Até para o arrogante ele é convidado. Nem que seja para ser pisado, ele é convidado. O humilde entra em qualquer lugar. Então não comece nada dizendo que você é melhor do que ninguém. Apenas pega e faça. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que o Tiago, porque eu prego. E é muito interessante, irmão, porque muitas vezes nós fazemos certas críticas e esquecemos que eu estou criticando alguma coisa que talvez eu nem saiba fazer. Às vezes eu estou criticando o Zé Vicente na área dele, mas eu não sei fazer a área dele. E se eu for desafiado por ele, eu faço o meu serviço, Zé? Então eu faço o meu serviço, eles. Então eu faço o serviço do Paulinho, Tiago. Né? Ah, o Paulinho estudou de escola. Da aula daquela escola, isso é fácil demais. Então vai lá e faz. Vai lá e faz. Não é fácil? Não é moleza? Então, irmãos, esse homem, esse infeliz, né, com esse tipo de oração, graças dou porque não sou os demais homens. E agora, irmãos, trazendo para o lado espiritual da coisa. Muitas vezes nós pisamos nas pessoas, a gente vê crente pisando nos outros, se colocando como mais espirituais do que os outros, os donos da verdade, aqueles que sabem todas as coisas. Nossa, ainda bem que não sou igual ao Gabriel, eu não levo esse tipo de vida. Ainda bem, nossa, passar perto do Lucas, nem pensar. Cuidado com os pontos. A Bíblia nos ensina, aquele que está de pé, cuidado. A Bíblia não ensina de exaltar, ela ensina de humilhar, pois aqueles que se humilham serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, esse estudo de hoje
Primeira coisa, o farisaísmo era se julgarem melhor do que os outros. Eles tinham esse costume. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mais do que ninguém. A Bíblia diz que diante do Senhor nós somos todos iguais. E todos nós, todos, sem exceção, um dia estaremos diante do tribunal de Deus. E vamos prestar contas de tudo que falamos e fizemos. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas cuidado com o farisaísmo. O farisaísmo faz isso com as pessoas. Ele faz com que as pessoas se julguem melhores do que as outras. Outro ponto do farisaísmo, aí tem que ser no sexto aí, tá, gente? Porque, ou melhor, não, aqui está certo. É aqui para mim, agora por isso eu mencionei errado aquela hora. Outra coisa que os fariseus amavam fazer, mas eles eram mestres em fazer isso. Vamos ler comigo aí? Mateus 23, versículos 2 e 3, começando na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles nos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem. Irmãos, isso é muito interessante. Tem pessoas que querem ser destaques em tudo na vida. Em tudo. Primeiro já falamos que eles já se colocaram como melhores. E agora são os mais destacados. A expressão aí na cadeira de Moisés depois que tem a Bíblia de Genebra, você pode ver lá nos comentários, isso é o sentido de eles queriam se colocar na posição de Moisés, assumir a liderança de Moisés. Eles se assentavam na cadeira de Moisés e começavam a dar ordem para as pessoas. Mas aqui nós aprendemos uma palavra do Senhor Jesus. Olha, o que eles estão falando, vocês podem guardar tudo que eles estão falando. O que eles estão falando é bom. Vocês só não podem imitar as obras deles. Porque eles dizem uma coisa, mas fazem outras. Eles querem lugar de destaque. Eles querem ser destaque. Querem sair dando ordens. E uma coisa que eu sempre falo: em qualquer lugar, cuidado com quem dá muita ordem. Porque normalmente quem dá muita ordem não faz nada. E nós falamos isso aqui na semana passada. Era o costume dos fariseus. Eles queriam que os outros fizessem, eles davam fardos pesados para os outros, mas eles mesmos não colocavam nem o dedo. Irmãos, trazendo para o âmbito de igreja, eu fico maravilhado quando eu vejo acontecendo, como aconteceu no nosso acampamento, como vai acontecer o nosso jantar, conversando com almoço e jantar jamais. Hoje você tem que parar de falar comigo nessa igreja, você está me voltando. Depois ele saiu com ele da igreja e falou que é culpa da máquina aí, o pessoal aí. Irmãos, olha que coisa linda, está sendo organizado o almoço na semana que vem. Mas está todo mundo trabalhando, não tem ninguém dando ordens. Está todo mundo trabalhando. Cada um vai fazer alguma coisa. Nós precisamos de liderança? Precisa. Mas eu achei legal da nossa líder. A primeira coisa lá que ela colocou as tarefas, o primeiro nome da palavra que vai fazer é o dela. E tem que ser assim. Agora, com o tempo, o Paulinho nós fizemos uma lista aí, um grupo dos homens para ajudar a pessoa. Eu e o Paulinho falamos, nosso nome tem que ser o primeiro. Os primeiros nomes tem que ser nossos. Irmãos, quando você for levar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa que for depender de outras pessoas, coloque o seu nome primeiro. Coloque o seu nome. Mostre que você está disposto a fazer isso. Sabe por que muitas pessoas não se interessam por pregação de certos líderes? Ou em obedecer certas autoridades? Porque as pessoas só vão interessar por aquilo que você está vendendo quando eles veem quando você se interessa pela sua mercadoria. As pessoas só vão dar crédito na sua pregação quando eles veem o quanto você dá crédito na sua pregação, o quanto você acredita naquilo que você está pregando. Fechadinho para os irmãos aqui no louvor, continue fazendo isso como os irmãos estão louvando aqui, continue
isso Jesus traz esse ensinamento maravilhoso. Observai e fazeis tudo o que estão falando, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, nós estamos chegando no final de ano, e agora nós estamos recrutando pessoas para trabalharem na obra de Deus. A obra não para. Continuamos recrutando, continuamos convidando professores, líderes aí, pessoas que querem trabalhar na obra de Deus. Pode fazer seu currículo, pode trabalhar, tem vagas, mas saiba, a liderança dessa igreja, nós não estamos chamando vocês para fazer aquilo que nós não fazemos. Nossos presbíteros, nossos diáconos estão, graças a Deus, em plena atividade. A nossa liderança está em pleno vapor. Por isso nós chamamos vocês com autonomia. Porque nós não vamos chamar vocês para fazer algo que nós não podemos amar. Nós não vamos chamar vocês para trabalhar em algo que nós não fazemos. A igreja do Senhor, ela precisa estar com os olhos abertos. Aquele que de fato quer trabalhar e aquele que de fato só quer ser destaque. Infelizmente, irmãos, se tem uma coisa que tem crescido nas igrejas evangélicas hoje é o número de estrelinhas. As estrelas gospel, pelo amor de Deus, estrela gospel, é a gospelização. Em 2018 nós estudamos sobre isso lá no Instituto, a gospelização do evangelho. Alguns anos atrás era crente, depois evangélico, depois protestante, depois não sei o quê, até chegou no gospel. O que tem de estrela na igreja não é brincadeira. O que tem de estrelinha na igreja, mas olha que fala para lavar um prato, não pode. Eu tive um colega de classe, bacharel em teologia, contador, não sei o quê, um monte de coisa. Ele foi escalado para lavar o banheiro. Ele falou: eu não vou lavar o banheiro. E eu amei ele falar isso, porque a nossa diretora é desse tamanhozinho. Entrou na nossa sala, porque ele pode querer deixar passar barato, nós pegamos, hein? Tinha um monte de duro nele lá na classe. Bom, então o problema é que eu fui escalado ele não. Irmãos, mas que palavra de Deus, que lição maravilhosa todos nós recebemos naquela manhã de sábado, através da nossa diretora. Por que você não pode fazer? Por quê? Me justifique. Me prove que você é melhor do que qualquer um. Ou que alguém seja melhor do que o outro, que não possa lavar o banheiro, ou que não possa varrer o pátio, ou que não possa servir os alimentos, ou que não possa lavar o prato. O que você tem que fazer? Irmãos, que coisa linda que eu ouvi naquela manhã. Porque alguém disse que eu não posso fazer isso porque eu. Mas foi exato, nós citamos esse lá no dia. Porque eu sou bacharel em teologia, eu não posso fazer isso. Que coisa feia, né? No meio do povo de Deus, ainda que eu deixo bem claro, eu não estou falando de igreja dos outros, eu estou falando da nossa, estou no nosso filho, na nossa turma. Eu não posso. Pode. Nosso Senhor, nosso Mestre, ele mostrou um sinal de muito mais humildade do que lavar prato. Ele não lavou os pratos, ele lavou os pés. E ele nos ensina para fechar essa parte. Quem quer ser o maior? Servir. Melhor servir. O nosso Senhor Jesus deixou isso claro no Evangelho de Marcos. O Rei Todo-Poderoso que veio para servir. Ele não tinha necessidade alguma de servir ninguém, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Rei. Mas mesmo assim, Ele veio para servir e fez bem feito e serviu com muita humildade. Mas, além de se acharem melhores do que os outros, de só querer destaque, olha só o que esses caras faziam. Olha só como que eles eram avarentos. Alguém sabe o que é avareza? Avarento? Amante do dinheiro. Pensa no dinheiro. E por causa do dinheiro, olha como que eles agiam com o Senhor Jesus. Por amor ao dinheiro, os fariseus zombavam de Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês na realidade hoje. Como que isso acontece hoje no meio da história? Vamos ler todos juntos? Os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e o
ouviam a palavra, mais ridicularizavam Jesus. Olha, nós vamos ser servir, o Senhor desce, o mestre desce. Por que nós vamos servir esse mestre? Por que nós vamos servir esse Senhor, esse Messias aí, que entrou montado no jumento? Talvez fosse porque eles estavam esperando um rei que viesse montado no cavalo branco, com uma capa vermelha, com uma coroa de ouro. Aí aparece um moço cabeludo, montado no jumento, e eles ridicularizaram o Senhor Jesus. Tudo porque eram avarentos. E como que nós vemos isso hoje, irmãos? Nós vemos isso hoje no meio cristão também, sempre de uma forma generalizada. Pessoas desprezando a palavra de Deus ou o servo de Deus por causa da sua condição financeira. Pessoas que se julgam melhores que os outros. Uma vez eu preguei aqui, eu falei, não é o seu grau de intelectualidade que vai te fazer mais certo. Não é o seu grau de instrução que vai te fazer melhor do que o seu pastor, do que o seu presbítero, que guiar, que vê. Isso para o Senhor não tem diferença alguma. Eu imagino aqueles homens ridicularizando o Senhor Jesus. Alguns deles provavelmente porque tinham muito dinheiro. Mas olha, eu vou aprender desse cara? Olha, não tem como. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou doutor. Eu sou formado. Eu sou da UFG. Eu sou da UFV. Eu vou ouvir qualquer um pregar? Infelizmente, irmãos, pessoas que ridicularizam a palavra de Deus por causa dos seus status, por causa do cargo que ocupam, e talvez por causa de quem está na frente. Essas pessoas eram, esses fariseus tinham esse costume, homens avarentos, amavam mais o dinheiro do que a palavra de Deus. A visão deles estava mais voltada para as coisas mundanas, seculares, do que para a pessoa de Cristo. Eles zombavam de Jesus. Para de pensar isso. Eles zombavam de Jesus porque eram avarentos. Então, irmão, é um pecado grave a avareza. Por que é grave? Porque te faz menosprezar o menor, e principalmente quando o menor está falando da palavra de Deus. Não digo isso por causa de diploma, de A ou de B, de pastor, de missionário, de evangelista. Isso não faz diferença. Às vezes, a gente, me lembro, lá em Teocotô, nós tivemos um pastor que um grupo de presbíteros, está sendo gravado, e eu sei que é verdade, pode chegar em Teocotô, não te quiser. Um grupo de presbíteros de uma das igrejas presbiterianas lá, vocês vão para a casa do pastor e falaram que ia fazer ele embora de qualquer jeito. E eles tinham uma condição financeira boa, realmente eles tinham uma condição financeira boa. E eles viraram para o conselho, uns 2 ou 3 presbíteros lá, e ele falou assim: nós vamos mandar o pastor embora. Aí o conselho falou: você não pode mandar o pastor embora sozinho. Vocês não têm condição disso. Depende do conselho, não é só mandando embora, não. E esses 2 desses 3, ou os 3, viraram e falaram o seguinte: nós vamos mandar assim. Sabe por quê? Porque eu, fulano e ciclano, nós combinamos que nós vamos parar de dizimar. E os dízimos não vai dar mais para pagar o salário do pastor, e o pastor vai ter que ir embora. E isso chegou no ouvido do pastor. O pastor pediu a reunião com o conselho na hora. O pastor chegou para ele e falou: irmãos, estão sabendo aí? A situação é essa, essa? É. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem me tira daqui é só quem me trouxe. Quem me tira daqui é só Deus. Eu sou formado no banco bancário. A cidade é cheia de bancos. Eu vou trabalhar fechado no banco desse aqui. E vou continuar pastoreando a igreja. Mas não vai ser nenhum varinho que vai me tirar. Só me tira daqui quem me trouxe para cá. Irmãos, como pode, né? E mais uma vez, não estou falando de outra denominação. Estou falando da nossa igreja. Que vergonha. A avareza levando as pessoas a desprezarem o Evangelho. Nós aprendemos estudando aqui no meio de semana, e quando as pessoas pensam que estão recusando a palavra de Deus, eles não estão recusando a mim quando prego, não estão recusando a Magda na escola dominical, não estão recusando o André. Quando
Você está caçando briga com o próprio Deus. A sua discussão passa a ser com Deus, não mais comigo. Pessoas avarentas, que por causa do dinheiro queriam escolher quem eram seus pregadores. O pastor não servia mais para eles, por eles serem os melhores dizimistas da igreja, nós mandamos embora. Que feio, né? Isso chega a ser nojento. Eu não gosto. Irmãos, cuidado com o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo traz esse ensinamento ao jovem pastor Timóteo, quando ele fala: olha, o amor ao dinheiro, ele não fala que o dinheiro é causador dos males. Ele fala que o amor ao dinheiro é bênção, irmãos. E se você achar que não é a sua vida, eu te passo no número do Pix. Tá? Dinheiro é bênção. O amor demasiado a ele que pode trazer problemas. Quando você não coloca no centro do seu coração, isso pode ser grave. Isso pode ser problemático para a sua vida. Cuidado com a avareza. Isso pode fazer você passar por grandes problemas. E por fim, falando do farisaísmo livre, eles se julgavam melhores que os outros, queriam destaque, zombavam de Jesus por amor ao dinheiro. Mas tem um detalhe sobre o farisaísmo que eu quero mostrar para vocês, que é o nosso último ponto. Não é a conclusão, mas é o último ponto que é muito interessante. Que isso aconteceu entre Jesus e o fariseu. Mas o fariseu é muito especial. Esse aí a gente pode dar uma colher de chá para ele, porque teve algo diferente com esse homem. Olha só, irmãos, o sétimo ponto que nós precisamos aprender, e último, nós precisamos aprender que o farisaísmo precisa ser combatido. O farisaísmo tem que ser combatido no meio do povo de Deus. E Jesus Cristo fez isso. Não somente nesse momento, mas em outros momentos também. Eu não gostei desse. Eu gostei desse momento. Separei dois momentos importantes de Jesus combatendo, confrontando diretamente o farisaísmo. Olha só, vamos ler comigo aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, é muito interessante esse texto, e a gente pode destacar algumas coisas. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos. Ele foi ter com Jesus para orar à noite. Nós não encontramos informação conclusiva do porquê ele foi somente à noite. Talvez ele pode ter achado que à noite Jesus teria mais tempo para conversar com ele. Talvez ele foi à noite porque o seu próprio horário não o ajudava. Como líder dos fariseus, como doutor da lei. Mas há uma hipótese também que diz, eu já ouvi muitos pregadores dizendo, não estou afirmando, que ele foi procurar Jesus à noite por constrangimento, por ele ser doutor da lei. Lembrando, é apenas hipótese, não estou afirmando nada. E por ele ser doutor da lei, e como que ele foi procurar Jesus se Jesus era confrontado constantemente pelos fariseus e Jesus batia pesado contra os fariseus, ou as atitudes deles. Então, eu só abri esse parênteses aqui, tá? Então, pode ser um desses motivos. O que mais é relatado é a questão de ele procurar por achar que ele não seria visto por outros líderes. Mas vamos lá. Um negócio, algo muito interessante. Um fariseu decente, tá? Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o mestre, vindo da parte de Deus. Ele reconheceu os sinais. Então não está de tudo perdido, porque pode acontecer que um ou outro fariseu não vai reconhecer. Mas mesmo que ele reconheça a palavra de Deus, mesmo que ele entenda a palavra de Deus, isso não vai isentá-lo de ser confrontado. Por que isso, irmãos? Porque pode aparecer
cabeça e foi embora, porque ele era dono de muita riqueza, porque ele era um jovem rico. Não sei, o texto não me dá muita margem para isso, mas veja como Nicodemos aborda o Senhor Jesus. Olha, ele vai dizer: Rabi, né, que significa mestre, sabemos que o Senhor é mestre. Olha, o Senhor vem da parte de Deus. O Senhor eu estou tranquilo, eu sei que o Senhor é da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com você. Então, nós vamos ver aqui um reconhecimento. Eu só disse que esse momento me fez lembrar do jovem rico. Não estou dizendo que ele estava com a mesma intenção, mas me fez lembrar do jovem rico. Porque, mesmo recebendo os elogios, isso daria um outro sermão, onde nós poderíamos tirar como ponto: Jesus não aceita ser bajulado. Jesus já vem, já fala para ele: olha, tudo bem, você pode, fico feliz que você está reconhecendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém não nascer de novo, não vai poder ver o reino de Deus. E aí nós já conhecemos o desfecho no diálogo, que ele vai perguntar: Senhor, mas como alguém pode fazer isso? Como alguém pode voltar, pode nascer de novo, por acaso pode voltar para o ventre da mãe? Aí nós vamos ter mais um confronto. Nós vamos ver o confronto, como que esse homem é confrontado, irmãos, de uma forma bem simples, né? Ele vai e pergunta para Jesus: vamos lá? Então, perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Aí Jesus vai dizer o quê? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus confrontou aquele homem. Ali nós vamos ver o farisaísmo sendo confrontado. Ainda que ele não tivesse a intenção, como os outros tinham, de pegar Jesus pelo pé e criar armadilhas para Jesus, mas nós vamos ver aqui agora Jesus dizendo para ele: peraí, meu irmão, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Seria como você está pregando o evangelho para uma pessoa, ou está batendo um papo com um crente, ou que pelo menos se diz crente, e o cara vem com um monte de asneira na sua cabeça. Você vai ter que dizer: o que, meu filho? Você lê a Bíblia, você está pregando esse altar, você conhece a palavra que está falando esse monte de asneira, pelo amor de Deus. O que você está fazendo esse altar? O que você está fazendo de frente à igreja? O farisaísmo precisa ser combatido, irmãos. É por isso que eu gosto do nosso nome. Nós somos reformados protestantes. Nós não somos só reformados, nós somos protestantes. E o que o protestante faz? O que o protestante faz, irmãos? Protesta. Então, quando você vê alguém tentando trazer algum ensinamento que não condiz com a palavra de Deus, que não é absolutamente a Bíblia pregada, sai fora. E Paulo traz esse ensinamento. Paulo nos traz essa orientação para refutarmos, ou melhor, Paulo diz para nem aceitar, para considerarmos maldito. O que Paulo diz? Olha, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, ou eu mesmo, né? Ele fala só com o anjo, ele fala dele mesmo, ainda que desça um anjo do céu, ou que eu mesmo vos pregue outro evangelho que não seja este, considere anátema, que significa maldito. Tudo bem que aqui foi um diálogo ainda mais simples, mas o Senhor Jesus vai confrontá-lo. O Senhor Jesus vai chamar a atenção: peraí, meu filho, você fala que você é pastor, você não conhece isso? Você não sabe lidar com essa situação? Você é líder em Israel? A Bíblia não nos vai trazer uma informação direta da conclusão daquele momento, mas eu creio que aquele homem ouviu a palavra do Senhor e acolheu muito bem. Ele foi confrontado. Eu creio que a recebeu bem. Eu creio que ele tomou para a vida dele os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu quero concluir com esse final. O farisaísmo, irmãos, precisa ser combatido. Eu me lembro na semana passada, quando eu comecei o sermão, eu lembrei de uma frase do nosso
de um dos nossos cânticos, né, Paulinho? Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. E um dos nossos hinos do nosso cenário presbiteriano, né? Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Às vezes tentam nos assaltar através da intelectualidade. Às vezes tentam nos assaltar através da falsa teologia. Palavras bonitas, mas nós precisamos ficar atentos. E só há uma forma, irmãos, de combatermos os fariseus. Tá? O fariseísmo, ele só é combatido através do conhecimento da palavra. Por isso que nós insistimos tanto com as pessoas: venham estudar a Bíblia, venham estudar a quarta-feira, é onde você vai aprender a estudar a palavra do Senhor. Nesse momento, que é apenas um sermãozinho, estudo bíblico muito rápido. Nós entramos com mais detalhes nas quartas-feiras. Então, venha estudar a palavra de Deus. Só assim você vai ter condições de refutar qualquer coisa, qualquer atitude suspeita dentro do Evangelho, qualquer palavra que vier trazendo para você. Só para vocês terem ideia, irmãos, ontem eu fui fazer um casamento em Mateus Leme. Diz que é Mateus Leme, né? Ali naquele condomínio que era fértil. Ali já é Mateus Leme, né? Talvez Deus Leme. E aí eles ficam perdidos lá e tal. E aí a gente. Tinha um rapaz de uma denominação antiga também, aqui no Brasil. E ele veio me perguntar que, pastor, eu sei que vocês presbiterianos estudam demais a conta. E eu conheci um rapaz muito conhecido, cara, que vídeos, muitas visualizações no YouTube, da última determinada igreja, e ele me afirmou que Jesus deu pedrada naquela mulher, quando os fariseus levaram ela com aquela mulher adulta. Ele me afirmou que Jesus deu pedrada nela. E eu estou com essa dúvida. Eu falei assim: você faz o que na igreja? Eu sou missionário, né? Mas não por culpa dele, por conta do missionário. E a gente começou a dialogar, e graças a Deus ficou uma conversa muito agradável, muito gostosa. Mas olha só, e quando nós começamos a falar, né? E aí minha comida para variar me inspirou. Porque a gente começa a falar, se eu conversar sobre outro assunto, talvez você conversar de comer. Mas se for falar de Jesus, eu tenho que escolher, ou eu vou comer, ou eu vou falar de Jesus. Eu prefiro falar de Jesus. Por mais que vocês pensem, eu sou comilão, não sou tanto assim não. Só na cara do Paulo. Então, irmãos, olha só. O irmão continuou tantas dúvidas, nós estamos tanto a palavra de Deus, depois do casamento, aproveitamos aquela oportunidade para trazer alguma informação, espero que isso mude. Mas olha, você vê a concepção do cara casa de Jesus, porque alguém que diz que é conhecedor da palavra fala isso para ele. E aí, irmãos? Deixa eu perguntar para você, deixa eu ver se responde certo. Jesus apedrejou aquela mulher ou não? Ai, graças a Deus eu respondi certo. Jesus que alivia o coração. Bom, vamos estudar a palavra. Vamos ler aqui. Eu achei tão lindo ontem, Paulinho, cheguei 10 e tanto de lá, né? Mas eu tinha acabado de chegar, uns 10 minutinhos que eu tinha acabado de chegar, eram as 10 e tantas da mais ou menos. E aí, Fernandinho aqui na nossa igreja mandando para mim mensagem, mandando aula. Pastor, porque eu estou lendo aqui na genealogia de Jesus, isso, eu estou com tudo, mas ó, eu estou querendo aprender mais ainda. Eu estou estudando a palavra. E vamos em coisa gostosa, né? Estudar a palavra. Possamos fazer isso em nome de Jesus. Estude a palavra, vivam a palavra, preguem a palavra, não abandone da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vou chamar o Emerson, e quando o Emerson vem aqui, vamos louvar com a canção. Eu quero pedir